Olá pessoal, hoje no episódio do Work for Soul a gente está com o Dr. Marcelo Brandalize falando sobre aquele tema ali, ó, o burnout, que agora é uma doença relativa ao trabalho. O papo tá sensacional, não perca. Então é o que está acontecendo com o ser humano. E o grande problema atual, do estresse, do ser humano se chama excesso de informações. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Work for Soul podcast. Muito felizes por você estar em nossa companhia. Nós estamos em mais uma edição hoje muito especial, com mais um convidado. Cada edição que nós temos convidado é muito especial para a gente. Por isso, eu queria convidar vocês a nos seguirem nas redes sociais. Então, você vai encontrar o Work for Soul no YouTube e também nas plataformas de streaming de áudio. Então você busca por Work for Soul, você nos encontra lá. Mas, claro, não deixe de nos seguir, Adeildo? Então você encontra Márcio Monson e você encontra também o Adeildo.nascimento no LinkedIn, no Instagram, no Facebook também, Adeildo? Facebook. Você é da geração do Facebook, Adeildo? Você já é moderninho só em Facebook LinkedIn? Eu fico lá para atender mais a galera da terceira, entendeu? Muito bom. Então a gente está muito feliz hoje porque o Marcelo Brandalize, Dr. Marcelo, nos prestigia com a sua presença para a gente falar, gente, de um assunto muito importante. Queria convidar vocês já para ficarem conectados conosco durante todo o tempo do podcast para que a gente possa falar sobre saúde mental, burnout. Burnout foi inserido recentemente, agora dia 1º de janeiro, hoje nós estamos gravando esse podcast dia 11, então fazem 10 dias que o burnout entrou com um CID oficialmente como doença do trabalho. Então nós queremos trazer esse assunto em voga, mas sempre com aquele olhar mais aprofundado e com um olhar mais amplo sobre os temas que nós nos propusemos a trazer aqui no Work for Soul, não é isso, Adeildo? É isso aí, muito obrigado, Marcelo, por estar aí com a gente. Você Obrigado viu que pelo convite. Todos bronzeados. Márcio Monson voltou das férias num bronze, marrom, coisa marrom. Marcelo, obrigado, cara. Eu queria começar já o nosso papo aqui pra gente não perder muito tempo. Eu vi que esses dias você postou uma foto no teu Instagram. É marcelo.brandalize o Insta? Isso. Ou você nem lembra? Não, o Insta é marcelo.brandalize. Eu vi que você postou uma foto da sua turma de medicina 30 anos atrás, é isso? E conta um pouco da história aí, quem que é o Marcelo, a tua história com a medicina. Bom, obrigado pelo convite, Obrigado pela confiança de trazer aqui. Minha história é, assim, parte médica, eu desde pequenininho gostava da área médica. Aos 12 anos eu já fazia voluntariado no Hospital César Perneta, que é o Pequeno Príncipe. Tinha lá no colégio, tinha uma turma que, se quisesse ir para o hospital, podia ir uma vez por semana e eu já ia junto. Que idade que é isso? 12 anos eu tinha. Pô, que legal. Mas tua família tinha histórico de ter médicos na família? Não. Olha eu que interessante. fui o precursor, o que abriu caminhos, Porque agora tem mais uma irmã médica e tal, mas fui eu que abri os caminhos, E assim, pegava uma Kombi, eu lembro até hoje, uma Kombi sem segurança nenhuma, depois nós vamos falar um pouquinho, não tinha segurança nenhuma, porque eu ia rolando lá atrás, porque ia cheio aquela Kombi, mas a gente ia até o hospital, ficava a tarde inteira lá e eu cuidava, eu era uma criança cuidando de outras crianças, vendo o que tinha lá, as crianças que estavam com piolho, criança que já tinha escabiose, que é sarna, e a gente estava lá junto, Meu primeiro avental branco, na época, até eu ganhei, esse avental, não tinha condições de comprar, daí meu pai ganhou de uma pessoa e daí me deu, que era usado de um outro médico, que o médico ia jogar fora, meu pai pegou e daí acabou servindo, tal, e eu usava, Era um médico pequenininho, porque eu era bem baixinho na época. Tá? E daí foi passando o tempo, eu fiz federal, fiz vestibular na federal, porque não tinha condições de fazer também outra faculdade, e a federal é uma faculdade, sempre foi de renome, Passei nas outras, mas não podia fazer, simplesmente fiz para conter no currículo as outras aprovações. Fiz a faculdade, me formei cedo, ali aquela foto que você falou, o pessoal, foi a primeira vez que a gente foi no hospital, lá a gente foi a primeira vez que a gente foi dissecar cachorro, que a gente na época... Eu gosto muito de animais, mas a gente tinha que dissecar cachorro. Ossos do ofício. Ossos do ofício, Tal. Por mais que eu questionava, uma vez eu fui até... O professor não gostou muito do meu comentário, porque eu falei, para que fazer isso se já está no livro, A gente não precisava fazer. Daí ele disse, porque vocês têm que praticar para poder fazer isso, Tudo bem. Daí fiz a faculdade, depois eu fiz pediatria, Eu me formei e fiz residência em pediatria. Depois eu já fiz medicina do trabalho, a parte de saúde ocupacional. Sempre gostei dessas duas áreas, tanto a parte
de saúde ocupacional quanto a parte de pediatria. E depois eu fiz também curso de perícias médicas, eu trabalhei na perícia durante vários anos, fui até chefe da perícia em Curitiba. E daí fui trabalhando, né? Tanto na medicina do trabalho, quanto em consultório próprio, onde eu atendo criança e atendo adultos também, né? E atendo também pessoas de mais idade. Tem as idosas que eu atendo também, que eu gosto muito de atender, porque queira ou não queira, elas precisam também de conforto, conversa, né? Uma maneira de um contato melhor, né? Com essas pessoas, assim como na pediatria, né? Você tem que escutar muito, né? E na medicina do trabalho não é diferente. Você tem que escutar o trabalhador, observar para você poder tirar alguma coisa. Olha que legal esse lance da vocação, né? 12 anos, você falou, tinha um programa que dava para você ir... Interessante, né? A gente até tá para conversar aqui no podcast com a galera de educação, né, Márcio? Falar sobre homeschooling, sobre a preparação das novas gerações para as futuras profissões também. E uma pegada que é muito de vocação. Eu acho que não existe mais. Tem programas como esse ainda, tipo... Não, eu não vejo nem no colégio que eu estudei. Hoje em dia não tem. Mas eu estava refletindo em termos de vocação, porque eu sempre vejo a medicina como uma profissão missionária. Total. A pessoa já vem nessa jornada terrestre, muitas vezes, com aquele direcionamento. E o caso do Marcelo, eu acho que traz muito disso, né? Porque qual criança de 12 anos quer ir para um hospital ser voluntário? Muito legal. Então, a gente até precisa resgatar essas questões aí de conectar cada vez mais cedo as crianças com possibilidades de vocação profissional, né? Isso mesmo. A gente está indo meio que no inverso. Teve uma época que a gente trabalhou numa empresa, eu e o Marcelo trabalhamos juntos certa vez, e essa empresa tinha um programa social que conectava as crianças com atividades culturais. E... acredita que fomos, em determinado momento, fomos acusados de trabalho infantil? Olha só. Porque as crianças estavam lá fazendo... Mas, às vezes esse é o receio das empresas, né? Pois é, isso, né? Caracterizar... Sim. É loucura isso, né? Mas, bom... Anyway, faz parte. Mas e medicina do trabalho? Qual que foi a pegada? Você falou, mas assim... Sim, daí eu fiz medicina do trabalho, depois que eu me formei, eu fiz pediatria, depois fiz medicina do trabalho, né? Fiz também o curso, eu fiz na Federal, no Hospital de Clínicas. E daí logo que eu saí do curso de saúde ocupacional, eu entrei numa empresa em Campo Largo, né? Que... acho que pode falar o nome da empresa, né? É a Piau Legrand, que é a antiga Lorenzetti, né? E a Insepa, né? Eu trabalhei na Insepa, que agora é Roca, né? Mas foram os 2 primeiros empregos na área de saúde ocupacional. Lá eu era médico examinador. O que é o médico examinador? É o cara que examina tudo lá, né? Examina, faz o admissional, demissional, periódico, retorno ao trabalho, as perícias, os laudos, é o que faz tudo. E daí tem o médico coordenador que faz a gestão disso, tá? E também faz exames, né? Mas o examinador é que faz essa parte. E eu trabalhei lá nessas duas, ia todo dia para Campo Largo. Isso. Mas por que chamou atenção a medicina do trabalho? O que eu sempre gostei da medicina do trabalho? Porque primeiro que você tem que escutar o trabalhador, né? Porque o médico do trabalho bom não é o médico do trabalho que fica atrás da cadeira. O médico do trabalho bom, eu sempre falo para os meus colegas, para o pessoal que a gente conversa, que para você fazer uma boa medicina do trabalho, você tem que ir a campo. Você tem que ir dentro da empresa, se você trabalha numa fábrica, você tem que ir na fábrica, tem que ir na linha, tem que ver, tem que falar com o funcionário lá. E é isso daí que sempre me chamava a atenção. É você conversar, né, da mesma maneira que eu converso bastante, eu gosto de escutar também quando eu estou no papel de médico, né, daí eu gosto de escutar, eu mudo um pouquinho, né, eu escuto bastante daí, e o trabalhador precisa falar. Então não adianta vir lá só o líder, claro que você tem que escutar o líder também, o diretor, tudo, porque afinal de contas você faz parte de uma engrenagem, né? E o grande trabalho do médico do trabalho, que me fascina, é que você tem que estar no meio do campo, entre o empregador e o empregado. Você não pode nem só defender o empregador, nem só defender o empregado. Você tem que ser justo. Esse balanço aí, eu acho que a gente vai conversar bastante sobre isso. Né? Esse balanço é uma arte. É uma arte. Né? Marcelo, e nessa tua trajetória você viu essa evolução, né, da medicina do trabalho, né? Como é que quais olhos você percebe essa evolução? Como é que isso progrediu ao longo do tempo? Infelizmente, no Brasil, sempre tudo foi mais lento, mas não sei qual o motivo. Esse é o motivo da lentidão, né? Então, acho que, mas a medicina do trabalho, os registros que tem é desde 1700, mais ou menos, né? Que teve um médico, né, o Ramazzini, que ele nasceu em Capri, na Itália, né, tal, e ele fez, em 1700, ele fez um livro, né, sobre justamente 54 atividades profissionais que ele estava preocupado, ele queria ver o impacto da profissão
né, deles, né, na vida deles, né? Então ele começou, foi a primeira preocupação que teve, e tanto é que ele é considerado o pai da medicina do trabalho, que é o Ramazzini, né? Tá? E daí depois de lá, né, se for pensar na Europa, por causa da Revolução Industrial, tudo, né, logo depois começaram a vir mais trabalhos em cima disso, né? Tanto é que tem em 1800, tem um pessoal de indústria têxtil, né? Era um Sir Robert alguma coisa, né? Ele contratou o médico dele, que era o médico da família, para fazer uma avaliação na empresa dele, porque ele achava que o pessoal estava adoecendo. Porra, que então, legal, então ele começou a ter esse, né, para tentar melhorar um pouquinho, né, a qualidade do trabalho do pessoal. Então já foi um interesse a mais, né? Tá? Daí depois, só em 1950, daí que a Organização Mundial de Saúde e a Organização Internacional do Trabalho que começaram a criar alguns viés entre o trabalho e o homem, né? Eles começaram a definir que o trabalho tem que se adaptar ao homem e não ao contrário. Olha né? só. Olha então foram as primeiras definições, né, que hoje em dia a gente usa na ergonomia, né? Show. Então assim, foram as primeiras coisas. E daí em 95, foi em 95 que eles começaram, daí que eles fizeram justamente a definições maiores sobre a medicina do trabalho, tá? Então assim, isso lá fora, né? Daí se for ver no Brasil, né, começou mais ou menos em 1921 que começaram a ter as Ou seja, coisas. em 1700 já tinha gente entendeu? preocupada. É. Tem um delay Mas pequeno aqui no a Brasil. gente Tem uma coisinha, 1921, né? E assim, e Antes tarde do que nunca, vai. E a preocupação do médico do trabalho desde lá da época da Revolução Industrial e tal, era justamente manter a qualidade de trabalho, evitar que o colaborador, que o trabalhador adoeça, né, e procurar manter justamente um ambiente propício, né? Isso daí que, né, até você comentou de burnout, depois a gente vai falar um pouquinho, né, o ambiente, né? A gente tem que ver isso daí também. Então lá atrás já se falava sobre isso. Né? Então, e no Brasil o que aconteceu? Primeiro começaram com aquelas inspeções do trabalho, depois vieram os departamentos de investigação de trabalho, daí foram criadas a CLT, né, que foi criada em 1950 e pouco, né, 54, né, que foi criada a CLT, né, não foi em 1943, né, que foi com o Getúlio, né, que fez a consolidação das leis do trabalho. E depois daí, o que aconteceu? Daí só no final dos anos 90, por aí, né, é que começou-se a dar mais crédito, né, à profissão, né, porque primeiro o médico do trabalho, né, nas empresas era um médico para ter lá e dizer se o cara estava apto ou não apto, só. E focado na parte física, só, essencialmente. Só. Né? Você pode trabalhar? Pode. Se não tem nenhum defeito? Pode. Então tchau. Né? Então você vai trabalhar. Era essa que era. Tanto é que a medicina do trabalho foi durante muitos anos bico. Infelizmente. Foi bico no Brasil. O cara era cirurgião, tem muito disso. Cirurgião, ginecologista, e ele fazia como bico. Um bico certo? de médico do trabalho. Por quê? Porque às vezes até ele ganhava um pouco mais como médico do trabalho, tá certo? Não tinha título, não tinha nada, mas ele era o médico do trabalho da empresa. Então era assim que funcionava, né? Só que daí depois, em 1968, foi criado a ANANTE, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. A partir daí, começou-se a fazer trabalhos em cima da medicina do trabalho, né, a se preocupar mais com o trabalhador e se preocupar também com a categoria médica, né? Ou seja, valorizar mais esse profissional, dar mais cursos, ter mais acesso a informações para poder justamente desenvolver uma medicina do trabalho melhor. Mas como a gente falou que esse gap aí que tem, né, para vocês terem uma ideia, só em 2003 que a medicina do trabalho daí foi instituída pelo Conselho Federal de Medicina como especialidade médica. E é legal você falar até para despertar no próprio trabalhador a importância que isso hoje tem do ponto de vista do profissional médico, né? Sim. Porque as redes sociais estão inundadas de memes feitos pelos trabalhadores com relação à medicina do trabalho. Sim. Bem nessa linha que você falou, né? Tipo, o meme é o seguinte, eu tô passando pela perícia para voltar ao trabalho. Oi, beleza, pode voltar pro trabalho. Tá falando, tá vivo, pode voltar. Falando, tá vivo. Certo, né? Bem Mas é interessante pensar nessa evolução das doenças, né, as patologias relacionadas ao trabalho. Né? Ou seja, mas você tem uma classe profissional preocupada e focada. É muito legal o que você falou, né? Ou seja, ajustar o trabalho ao trabalhador e não o contrário, né? Então é interessante isso, mano. E o que acontece? A medicina do trabalho, no começo, você falou de doenças, a gente se preocupava só com a parte osteomuscular, a maioria das coisas, né? Era a doença osteomuscular, por quê? Porque, claro,
o trabalhador, a gente nasceu, né, o homem nasceu para trabalhar no pesado, trabalhar no trabalho ter esforço desgaste braçal. físico, né? E daí o que acontece? Entrava na empresa, tinha que produzir, daí produção mais em série, ele começava a ter sintomas, porque quando ele estava em casa, quando ele estava na parte rural e tal, trabalha que nem um doido, né? O trabalhador rural, ele trabalha muito, mas ele, né, ele tem uma inteligência muito grande, porque ele tem o período que ele está descansando, ou seja, ele levanta de manhã, toma o café dele, ele vai trabalhar, trabalha muito, sua muito, almoça, tal. Ele tem, depois ele trabalha até de noite, terminou, chegou de noite, ele pega, vai para casa, toma um banho dele e vai dormir, né? Tá? Tem um monte de filho, porque daí não tinha televisão e tal, daí ao invés de dormir ele ia fazer outras coisas. Colaterais. Efeitos colaterais e dormir cedo. Mas tudo bem. Daí, só que daí vai trabalhar numa empresa, você tem que seguir os protocolos da empresa, você é exigido em alguns movimentos que você às vezes não... Isso você não fazia antes. Sim, hoje em dia você já tem que cronometrar, fazer ergonomia e tal. Mas o que acontecia? Por que começaram a aparecer as doenças? Porque o cara ia lá fazer, tem que montar uma bateria. O cara ficava o dia inteiro fazendo o mesmo movimento, sem parar aquilo lá. Né? Fazia lesão muscular, claro. Excesso de ácido lático, dor muscular, lesão muscular. Daí começava a aparecer, né, que antigamente era LER, depois virou DORT, depois veio um monte de coisa. O nome, no final das contas, é doença osteomuscular relacionada ao trabalho, tá? Que eram as principais. E as empresas ficavam de olho nisso daí. Então o médico do trabalho começava a fazer um trabalho em cima disso, né? Vou fazer perguntas relacionadas à dor no ombro, dor na coluna e tal, esquecendo de outros pontos, né? Que estavam lá, tudo engatilhado para aparecer, né? Que a gente vai conversar daqui a um pouquinho justamente sobre esses pontos, que são os pontos psíquicos, né? E uma delas é a síndrome do burnout. Tá? Não, deixa eu falar, discutir essa evolução das patologias é muito interessante, porque conta muito da nossa história e da relação com o trabalho, né? Eu vejo pela minha família, então assim, os meus avós trabalhavam na roça. Uhum. E sempre eu acho que todo mundo que você vai conversar, você fala, meu avô trabalhava na roça, nunca teve isso, tal. Mas é interessante que o esforço, ele era... Você tinha uma rotina de trabalho, mas não era um esforço repetitivo, né? Sim. Então assim, no final, o trabalho na roça funcionava, me corrija se estiver errado, tá, Brandalize? Mas é quase como uma academia, né? Sim. Tanto que os caras comiam, você vê assim, hoje a galera... que é mais encorpada, tipo eu, assim, herdou, por exemplo, a lógica da comida mineira, né? Que é cheia de gordura e tal, que eram as coisas que se faziam no sítio. Eu lembro que a minha avó tinha carne de lata, né? Que eles matavam o porco. Deixava na banha. Deixava na banha. Cara, e aquilo era café da manhã deles. Então, assim, inadmissível. Mas a rotina diária era uma rotina extremamente desgastante fisicamente, mas não... era repetitiva de você ficar fazendo sempre a mesma coisa, né? Então uma hora você estava carpinando, outra hora você estava tirando o leite da vaca, outra hora você estava roçando, outra hora você estava limpando o galinheiro, seja o que for. Quando veio para a fábrica, então, daí não, né? Daí a gente dividiu as tarefas, né? Aí Fordismo, Taylorismo. O cara só faz isso aqui. É que ele ficava o dia inteiro fazendo isso aqui. Então só isso tempos aqui. Modernos do Charlie Chaplin, Isso né? mesmo. Daí é que o negócio pegou. É um efeito colateral da especialização do trabalho, né? A linha de produção. E o agricultor lá, quem está na roça, ele vai se adaptando as ferramentas naturalmente à ergonomia. Isso. Na fábrica não. Na fábrica você tem ali... É o conceito básico de ergonomia. Movimento não natural, adaptação, né, do trabalho ao homem. E olha a sabedoria na humildade deles, né? Ou seja, devia ter um monte de ferramental, de ajuste, de... E acima de tudo, a cabeça arejada, tranquila, contato com a natureza. Não usavam a cabeça, né? Eles usavam menos a cabeça, né? Era mais físico, né? E aí a gente começa essa inversão, né, Marcelo? Puxando agora para o tema do nosso... que a introdução já rendeu bastante coisa aqui. Puxando, vamos usar esse exemplo da roça. A pessoa está ali ao ar livre, em contato com a natureza, que a natureza nos retroalimenta energeticamente, né? Muitas vezes está ali tranquilo, respirando um ar fresco, uma roupa confortável e a cabeça tranquila. Tanto que nós, para recarregar energia, a gente vai para a cachoeira, a gente vai para o mato, a gente vai para a floresta, contato com a natureza. E aí o homem do campo inverteu, né? Ele veio para a cidade, começou a entrar nas fábricas, especializar
repetitivo, a rotina já não tinha esse viés tão saudável, e aí começa a sair um pouco do físico para o mental. E aí é mais ou menos nessa linha que a gente está imaginando mesmo. pela história que você está Isso trazendo, né, mesmo, Marcelo? isso mesmo. Então, interessante. E é bem isso. Então, o que aconteceu? Daí, depois da parte osteomuscular e tal, claro que nesse meio tempo tem outras áreas que também o médico do trabalho começou a perceber, né? Perda auditiva, contaminação pulmonar, tal, que é um outro detalhe que a gente pode ter numa outra ocasião até conversar, que também são pontos que não eram vistos, mas começaram a ser importantes, né? O pessoal que trabalhava com sílica, o pessoal que trabalhava em lugar ruidoso e tinha perda auditiva, que daí é considerado daí doença ocupacional, e assim foi indo, né? Mas o que aconteceu? O homem começou a criar, né, máquinas para ajudar o homem, entre aspas. Tá? Voltando só aquele negocinho que você falou do pessoal da zona rural, hoje em dia a gente usa para fazer ergonomia nas empresas. Você vai falar com quem? Com o cara que está lá na ponta. Escuta, o que dá para fazer para melhorar aqui o teu local de trabalho? Não adianta você pegar e falar com o diretor, lá, não sei o que lá. O cara vai dizer, não sei. Então lá o cara vai dizer, olha, se você fizer isso aqui com o banco, já melhora a minha vida. E melhora mesmo. Melhora mesmo. Às vezes não tem nem gasto, é decisão tupiniquim, mas que ajusta bem. Então, mas aí o que acontece? O homem começou a criar máquinas para, entre aspas, ajudar o homem. Né? Isso aí até eu sempre discuto, né? Que daí o homem começou a virar o homem máquina, né? Então, assim, a gente criou o notebook, criou não sei o que lá, e foi criando tecnologias, controle remoto, né, tudo para facilitar o homem. Mas não foi bem isso. Porque o que acontece? Daí o homem vai para a fábrica, por exemplo. Então, um exemplo da fábrica que a gente está usando, né? Foi lá, trabalhou o dia inteiro, esforço repetitivo, meta, senão você não ganha PPR, senão não sei o que lá, eu vou perder o emprego, eu dependo do plano de saúde e tal. O cara fica e começa a afetar a cabeça. Daí ele chega em casa, ao invés de ele chegar em casa e desligou, que seria bom, porque o corpo da gente é uma máquina perfeita. Se você descansar, você se recupera. Só que a gente não faz isso. Quando a gente chega em casa, o que a gente vai fazer? Pega o celular, pega o notebook, vai lá assistir televisão no controle, sabe? Você acaba continuando usando a cabeça, né? Queimando a cabeça, e vai. Acaba não dormindo direito, né? Porque fica com um estímulo visual. Então, assim, a gente acabou criando maneiras, né? Tecnologias, a máquina de lavar roupa, não sei o que lá, e daí você chega em casa, você não precisa lavar roupa. Você põe a roupa para lavar. Ah, mas então você vai descansar? Não vou descansar. Eu vou lá no notebook, eu vou lá responder minhas mensagens, que eu estou o dia inteiro sem responder. Então você vai começando a queimar aqui. A evolução que a tecnologia teve em um tempo para cá, uns 20, 30 anos, o ser humano não conseguiu acompanhar. A parte mental. E daí, o que acontece? Quando você não acompanha uma evolução, você começa a ter problemas. Se você tem um carro que tem que andar 100 por hora, você começa a andar 200, daqui a pouco você queima o motor. Né? Então, é o que está acontecendo com o ser humano. E o grande problema atual, né, do estresse, né, do ser humano se chama excesso de informações. Vocês podem ler em qualquer lugar, qualquer pesquisa, o excesso de informações que você não consegue digerir faz com que você se sinta mal. Gera uma ansiedade, sim, porque eu estou sempre... Parece que tá... Por que você... Antigamente, não precisa ser antigamente, eu quando me formei, eu não tinha telefone, vocês sabem? Não tinha telefone. Você tinha telefone em casa, algumas pessoas, porque inclusive tinha gente que alugava até o telefone, porque dava dinheiro alugar telefone, é difícil você ter um telefone fixo. Quando eu me formei, eu consegui o bip. Você tinha o bip, quando eu tocava o bip, você ia no telefone, eu ia no telefone público, ligava para saber o que era. Tá? Depois veio o celular, que só podia ter celular quem justificasse por que podia ter celular. E o celular não era para ficar jogando, para ficar respondendo mensagem, era para você ligar. Tá? Então eu lembro que o meu primeiro celular foi um celular Sauro, que era uma arma, né, desse tamanho, um gradiente, assim, tijolão. Tal, Motorola, tal, tinha um outro também, tal, que eu tive que pedir permissão para telepar, para ter um celular, né, porque justamente eu tive que provar que eu trabalhava no hospital e tal, senão não podia. Tá. Mas daí a gente começou... Por que antigamente a gente não precisava do celular para os outros saberem onde a gente está? Tal? Tudo bem, tem violência, tem um monte de coisa, mudou um monte de coisa no mundo, mas a gente vivia. Daí a gente criou essas coisas. Por que eu não posso responder uma mensagem de alguém que me mandou hoje, um e-mail? Eu não posso responder amanhã.
Acho que a gente está aprendendo meio na porrada, né? Na base da porrada. Nem isso. Você falou uma coisa super interessante, que eu acho que tem tudo a ver com o tema aqui, que é... Sempre tem aquele eterno dilema entre a culpa é do trabalho, ou seja, agora a gente... Foi definido, então, que burnout é uma doença do trabalho. Só que você está falando é que a gente chega em casa e não por uma condição do empregador, mas eu continuo trabalhando cognitivamente por uma... Já disse que também é uma patologia, seja o vício de ficar sempre ligado na informação, ou por uma escolha mesmo, de você ir num entretenimento, que querendo ou não, você está sendo exposto a um estímulo visual, a um videogame, a seja o que for, né? Então, a provocação é que burnout é culpa só do trabalho formal? Se você for começar a pensar assim, Não, né? não. Tanto é que o que acontece? Burnout já existe, né? Burnout existe, né? Se você for pegar o histórico do burnout, né? Já existe há vários anos, né? Que começaram as pesquisas em cima disso, foi né? Nos 70, né? Foi em 1974, por aí, né? Que teve foi Freudenberger, que fez um estudo, né? Porque ele trabalhava 12 horas por dia, era um médico, psiquiatra. Ele trabalhava 12 horas por dia, não era o Freud, era o Freudenberger. E ele acabou... Trabalhava 12 horas por dia e depois ainda trabalhava de noite com drogadido, sabe? De graça ele trabalhava, né? Moral da história. O cara começou a entrar em parafuso e ele começou a estudar ele próprio, né? Tal. Né? Começou que burnout é queimar, né? Então, ele começou a se ele viu porque ele estava se queimando. Então foi onde começaram os primeiros estudos em cima, né, do burnout, né? E até então, até ser definido como doença ocupacional agora no começo do ano, a gente tinha o burnout como uma doença psiquiátrica, né? Uma doença psiquiátrica que você faz o diagnóstico, né? E daí, se é relacionado ou não ao trabalho, você vai ter que fazer daí várias conexões, fazer perícia, fazer um monte de coisa, né, para poder tirar um nexo, que a gente fala o nexo causal, né? Tá? Só que a partir de agora não vai ter mais isso. Já vai ser direto relacionado ao trabalho. E quais foram os maiores fatores que levaram a galera a chegar a essa conclusão, Marcelo? Tipo, é do trabalho. Porque é justamente... O que definia, né, o burnout, né? Era você começava a ter a exaustão ao trabalho, né? Então, ou seja, você não conseguia, você não se identificava mais com o trabalho, né? Não tinha vontade de trabalhar, né? E não produzia mais. Então, isso daí começou a ter muita relação com o trabalho. Com os afastamentos, a galera começou tal, né? E a pesquisa que foi feita foi com o pessoal de enfermagem. Sabe, com o pessoal de enfermagem, né? Então, que é uma das categorias. Os profissionais de saúde, eles não é só pessoal de empresa, sabe? Pessoal são muito expostos. Né? Médico, enfermagem são expostos a isso daí por causa do estresse. Porque o que acontece? Eu posso falar que é a minha profissão, né? Então, assim, a nossa profissão, eu tenho prazer em poder ajudar os outros. E você começa ajudando. Você tem aquele acho que isso dá para falar, tesão, né? Isso acho que dá para falar, né? Então, tesão... Esse horário pode. Né? Esse horário ainda pode, então você tem um tesão por fazer isso. E daí você vai. Só que assim, ao mesmo tempo que você tem o tesão por fazer isso, você começa a volumar outras coisas. Você tem a tua família, que você começa a deixar de lado. Né? Você tem os teus ideais também, outros ideais, né? Poder ter uma vida mais tranquila, né? Poder ganhar dinheiro, poder sabe, tal, né? Então, esse ideal aqui, você tem que tomar muito cuidado para não perder isso aqui, porque senão você começa a afundar, né? E a profissão acaba fazendo isso, na profissão, estou falando da área de saúde, né? Porque daí você começa a ter que trabalhar mais para poder ter uma condição de vida melhor, daí você não tem mais tempo para você começa a achar que se você está doente, que é frescura. Não posso estar doente. Como é que... Mas eu tenho a tua idade, quer dizer, eu não tenho a tua idade, eu sou bem mais velho que você, mas eu tenho a tua idade, como é que você trabalha tanto e eu não consigo trabalhar? Eu sou frouxo, tem que trabalhar mais, tá? E não vou contar para ninguém que eu estou doente, eu vou trabalhar. Tal. E daí nossa criação também, né? E você vai se afundando. Disso, né? Então são todos os sintomas e sinais que vão se juntando, né? E acabam formando justamente você acaba adoecendo, né? E você vai ter sintomas de tudo quanto é tipo. Você pode ter sintoma somático, né? Que o que é?
dor abdominal, dor no estômago, dor de cabeça, impotência, a mulher pode perder a fertilidade, pode ter problema de cicatrização, você pode ter vários problemas somáticos e problemas psicológicos. Você pode ter pânico, a depressão anda de mão andada, anda de mão com o burnout. Muito parecidos. Você vai ter, então assim, você acaba desgastando. E isso daí é que é o grande problema, que até chegar isso daí leva tempo. E se você não for diagnosticado, ou se não for percebido isso nesse período de tempo, daí é onde vai dar problema. Daí desencadeia a doença, e daí, como já virou doença ocupacional, daí a gente não tem como voltar. Daí. Eu queria só resgatar, porque eu acho que a gente está trazendo já algumas respostas nesse histórico que você resgatou, Marcelo, que eu achei muito interessante. A evolução, a minha leitura, a evolução tecnológica e do perfil do nosso trabalho avançou mais rápido que a capacidade do ser humano de se adaptar ao meio. Ou seja, o nosso organismo, que é milenar, né, ele foi se modificando ao longo do tempo. Né? Só que em 100 anos a gente tem uma mudança tão drástica, impactante no jeito de nós trabalharmos no dia a dia, que o nosso corpo não conseguiu se adaptar. Assim como a mudança do perfil para um trabalho mais mecânico, braçal, operacional, do fazer, que nosso corpo ele é feito para se movimentar, ele não pode ficar parado, né? Que nem carro é feito para rodar, não pode ficar parado, estraga. Também mudou o perfil, e aí nós saímos do fazer e fomos para o mental, para o pensar. E aí você nos trouxe isso, que a pessoa está sempre conectada. E essa exaustão, ela é cumulativa, né? Sim. Tanto que o estresse prolongado vai caracterizando o burnout, né? Sim, que ele não é nada que acontece repentinamente. Não. Mas olha que interessante, o teu resgate histórico nos ajuda já a entender um pouco dessas causas de um sentido mais amplo, que muitas vezes não é facilmente diagnosticável, porque ele transpassa gerações. Né? Como é que eu vou interpretar a minha vivência de trabalho se eu tenho que olhar do meu bisavô, meu avô, meu pai, para daí eu entender que essa mudança é que pode estar impactando realmente no jeito de nós trabalharmos, e aí nós não conseguimos cognitivamente nos adaptar a esse novo formato tão mental. O nosso cérebro tem esgotamento muito rápido, né? A gente sabe que tem pesquisas que mostram que juízes que davam alvará de soltura para pessoas que estavam em cárcere, né? Eles tinham a tendência de despachar menos autorizações de soltura no final do dia. Porque ele estava tão esgotado, tomar decisão é uma coisa que nos esgota tanto, chega no final do dia, a capacidade de tomar decisão já está esgotada. E ele prefere, então, não tomar a decisão, para não correr o risco. Deixa lá onde está, então. Então isso foi muito interessante quando eu li, porque eu percebo isso às vezes. Chega no final do dia, o pessoal vem com alguma questão aqui na empresa. Tal questão... Eu não sabia interpretar, mas hoje eu percebo que é isso, essa exaustão. Gente, amanhã a gente vê. Claro. O organismo precisa disso. Melhor. O que você está trazendo, Marcelo, é que a gente fica conectado 24 horas, porque realmente nunca falta algum estímulo para entrar no celular, para estar na rede social, para estar conectado no trabalho 24 horas. Então, será que já não vem algumas respostas aí? Sim. Então, assim, tudo isso daí... Tem uma definição, até você falando disso daí, que eu acho muito bacana. O pessoal fala de estresse, né? Tudo estresse. A palavra estresse, né, é esse desgaste, né? Começou a palavra estresse na época que era o estresse que um pedaço de metal sofria, né? Vem da física, da então mecânica, já vem da física, né? E só que assim, existe o estresse positivo, que é o estresse bom, que é o estresse que os nossos avós tinham, que o cara levantava de manhã, o cara vai lá fazer as coisas, tal. É o nosso estresse para vir aqui conversar, que é aquele negócio que estimula você. É um estresse bom. É o desafio né? bom. É o desafio bom, é uma coisa boa, se libera substâncias boas para o teu organismo. E o que o pessoal sempre fala que é o que faz mal, se chama de estresse, que é o estresse negativo. Tal. Esse de estresse, né, o grande problema dele é que ele produz substâncias também que fazem mal para a gente. Que competem com outras substâncias que a gente tem. E daí no nosso desgaste e tal, deve produzir cortisol, né? Por isso que quando a gente vai fazer um exame num paciente que está muito estressadão, você pede dosagem de cortisol. Você sabe que o cara, né, é um hormônio que você libera e que ele vai competir com os outros hormônios que dão satisfação. Daí por isso que o estresse causa impotência. Por quê? Porque o cortisol ele compete com a testosterona.
Tá? Então, assim, essa competição... Isso explica muita coisa, né, Deudo? Refletindo aqui. Então assim... Não, porque a gente pode ver daí, porque o que acontece? Os grandes executivos, os grandes empresários, tal, o cara que tem só preocupação, ele muitas vezes tem uma vida, né, sexual, uma vida, a parte de tireoide, está tudo detonado. O cara está detonado. Por quê? Porque existe essa competição. E ele não para o corpo poder justamente recuperar isso daí. Ou seja, você nunca chega descansado. Você está cada dia somatizando, somando cada vez estímulo, né? E daí então, não há sexta-feira que dê jeito daí. Acumula de muito tempo e aí quer nas férias liberar todo o estresse que ele teve durante 11 meses e não consegue, né? Ô Marcelo, mas vamos puxar agora para CID-11, né? Vamos lá. A gente vê então que agora é reconhecido internacionalmente e é diretamente enquadrável, porque antes tinha a questão da causalidade. Ou seja, será que esse estresse crônico é causado? Referente ao trabalho. A causalidade é o trabalho? Como é que isso mudou agora? Então, até deixa eu aproveitar aqui, porque tem uma pergunta nesse sentido, eu vou encaixar aqui, que é do nosso time, nossa equipe. Nossos fãs já estão mandando perguntas. Fãs que fazem parte do time aqui, do Work for Soul. A Jaque mandou uma pergunta aqui que é interessante, ou seja, no caso, imagine uma pessoa que tem um trabalho tranquilo, super sossegado, não tem cobrança fora do horário de trabalho, não precisa ficar conectado depois do trabalho também, mas em casa ela tem uma fonte de problemas. Ela tem estresse lá na casa dela, tem problemas de família. Isso é bem raro, né? Um caso bem hipotético. Bem hipotético. Sim, então, assim, ela tem um monte de... Suíça é isso, né? Então, ela mora lá longe. Não aqui, né? Aí ela tem problemas com a política, ela não sabe o que vai ser. Violência. Banditismo. E isso gera nela né, esse senso de impotência em relação às coisas, preocupação e tal. E daí ela começa a ficar ansiosa, cortisol elevado, aquela coisa lá. Aí como é que é? É do trabalho? A pergunta é isso? Não sei. Então, não seria injusto. Então é aí que a gente vai entrar até no que ele comentou. Uma vez colocado no CID-11, né, o burnout como doença ocupacional, né, ou seja, estresse crônico relacionado ao trabalho, o que vai acontecer? A gente vai ter, infelizmente, algumas pontas, né, algumas arestas que vão dar problema, tá certo? Porque foi feito isso, tudo bem, foi feita uma pesquisa desde 2019 e tal, para ser incluído, né, no CID, né, e agora foi incluído. Só que o que vai acontecer? Diagnósticos mal feitos, histórias mal feitas pelo profissional da área de saúde, laudos mal feitos. E o que vai acontecer agora? Primeiro, você chegava com um laudo lá. A Deildo está com burnout. Daí o médico da empresa, ou o jurídico da empresa, o RH da empresa, ia olhar, tá, tudo bem. Você vai ficar afastado, tal, tudo bem. Como doença assistencial, auxílio doença. Né? Se daí tivesse uma pesquisa maior, alguma coisa, ou a pessoa entrasse com um processo, daí ia ser investigado se tinha relação com o trabalho. Então daí, esse era o ônus que o trabalhador tinha que enfrentar. Né? Daí ele ia ter que trazer um laudo certo, ia passar por perícia, blá, 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 para daí fazer o nexo, que é o nexo causal, né? Se tinha a causa era o trabalho ou a concausa, né? Que também podia ser. Agora, se a pessoa for num profissional, né, independente do profissional, e ele der o laudo de que ela tem burnout, né, automaticamente existe o nexo causal, porque você já deu o diagnóstico, tá certo? Entendi. Claro que a empresa vai poder questionar? Pode. Assim como pode questionar quando você, por exemplo, o cara quebrou a perna e ele disse que foi na empresa, mas a empresa sabe que foi fora da empresa. Então daí ela vai entrar com um processo, a empresa vai lá e mostra a prova que ele quebrou a perna porque ele estava andando a cavalo no final de semana na chácara. Tá? Então assim, também a empresa vai ter que correr atrás. Daí que nós vamos entrar o que a empresa tinha que ter feito, né? Qual que era a lição de casa, né? Que tinha que ter um prontuário bem feito, um histórico bem feito, ter dado condições de que ali não poderia ter acontecido, que ela trabalhava num ambiente tranquilo, tal. Então, ou seja, ali não poderia ter acontecido uma doença que fizesse lesão psíquica. Então aconteceu fora. Daí você vai pesquisar, você vai ver. Se tiver um histórico bem feito, claro que você vai conseguir até às vezes ganhar a causa, né? Mas vai ser uma briga. Com essa mudança, vai ser a empresa que vai ter que daí
provar que não é. Antigamente o funcionário, né, e o colaborador ia provar que era. Agora a empresa vai ter que provar que não é. E isso faz com que a empresa comece a se mexer, né? Porque até então é muito bacana a empresa se preocupar lá com ambiente, a parte social, né, que é o ESG, né? Fala, ESG. Né? Ambiente social e governança, né? Agora ele vai ter que se preocupar também como é que está o ambiente de trabalho. Não adianta ele falar, é importante cuidar da natureza e tem funcionário que está morrendo ali porque está trabalhando demais, além do tempo, fazendo hora extra e tal. Então ele vai ter que mudar também a visão e provar que ele não faz isso. Né? Acontece muito. Então foi aí que inverteu. E existe mais um problema em cima disso. Que uma vez que você dá esse laudo, né, esse diagnóstico, a gente sabe que quem é CLTista, uma vez que pega isso aqui, ele pode se afastar. Se ele se afasta, é mais custo previdenciário. Sim. Ou seja, quebra mais ainda a máquina previdenciária. Se a gente for avaliar, eu tenho estudos aí que mais ou menos 30 milhões de pessoas no Brasil podem ser acometidas por burnout. Imagine o quanto que isso daí... Em auxílio-doença. Em auxílio-doença. Tá? E essas pessoas, além de tudo, quando voltam do auxílio, por ser uma doença ocupacional, se você não conseguir reverter, ela tem 12 meses de estabilidade. Sim. Entendeu? Então, assim, é um problema isso daí. Isso daí não foi visto. Por isso que tem que pensar sempre, vai ter que pensar, as empresas vão ter que pensar no antes. Porque se depois... O que é bom, né, Marcelo? Porque a gente tem os dois lados. Eu vejo que empresas negligenciando a saúde mental, emocional e física da equipe e, ao mesmo tempo, pessoas que podem se aproveitar disso, né? E querer se folgar, né? Os objetivos, eu acho que eles sempre são nobres, né? Tem a preocupação, sem dúvida nenhuma, com esse adoecimento do mundo do trabalho, com a pressão que você sabe de metas, de empresas que não levam a sério e não respeitam, não valorizam o ser humano. Mas tem o outro lado, que é o lado de imputar essas culpas em formatos, essa é a minha opinião pessoal, né? Em formatos que o Brasil ainda não está preparado para assumir, né? Tipo, a gente brincou assim, se fosse na Suíça, nos países nórdicos, que tipo, os caras têm um set cultural em relação de culpas, responsabilidades, muito mais, talvez, evoluído do que o nosso, né? Aqui vai virar perdão da palavra, de novo, uma bagunça burocrática, naquela velha história de jogar a culpa para lá, o custo Brasil, a gente precisa de geração de emprego, daí o cara já pensa trocentas vezes em trazer uma pessoa como seletista. Então, assim, tudo isso vai prejudicar a empresa. Por isso que daí vem a função, talvez, do médico do trabalho. Né? Não só do médico do trabalho, o RH também, mas falando da minha área, é aquela parte de ficar no meio ali. Né? Você vai ter que separar o funcionário ou o colaborador que é esperto, né? Não vou usar outro termo, né? E do empregador que é esperto também. Você vai ter que conseguir separar isso aqui e mostrar, né, que essa parte é importante para você justamente não ser punido, nem de um lado nem do outro. Né? É um trabalho cultural. Daí que a gente entra na parte cultural das empresas. Né? Agora, Marcelo, o que você vê, e eu acho que é claro, é importantíssimo você ter práticas de gestão evoluídas, ter uma área de medicina ocupacional super sólida, valorizar. O que você tem visto acontecer como melhores práticas assim em relação ao ambiente de trabalho na prevenção de doenças psicológicas que cada vez aumentam mais? Depressão, né? A OMS, os relatórios da OMS cada vez são mais assustadores em relação à depressão e suicídio. E a gente sabe que de 25% a 30% da população mundial vai sofrer um período da vida de depressão, né? Isso já se fala, né? Então, se você for pensar bem, numa empresa de 1.000 funcionários, você vai ter 300 que podem evoluir com depressão. Então, assim, saúde pública, tem que tomar cuidado. Né? Por isso que antigamente, não muito antigamente, mas a gente estava falando de osteomuscular, daí agora era tudo CDS, CDM, né? Que são os CIDs que são relacionados à doença osteomuscular, tendinite, essas coisas assim. Agora virou pro F, né? Que são síndromes psiquiátricos, né? Daí tem transtorno do pânico, tem um monte de coisa, né? Tá? Então, o que você falou de boas práticas, né? Eu acho que o que eu vi nesse tempo todo aí, primeira coisa, a empresa tem que ter, se tem um profissional da área de medicina do trabalho, é fazer exames ocupacionais bem feitos.
chega de fazer Não é só o oi, oi. aquele exame benzimento tal, né? Que o cara chega lá, olha para a cara do cara tal, e é capaz até de ser ele errou e o cara vai assinar. Como eu já escutei, né, durante a minha vida, que o cara chamou o fulano de tal, entrou outro e assinou e o cara foi. Paciência. Né? Eu tenho até uma história que eu vi da perícia lá, que o cara nem olhou para a cara da pessoa que ia ganhar a licença, né? E não, pode assinar aqui sua licença, tal. A pessoa foi embora. Daí depois veio um questionamento, porque era uma licença maternidade e era um homem. Só que ele nem olhou para a mulher. Então assim, você tem que pelo menos olhar para a cara do paciente, né? Então acho que isso já começa a ter, daí vem da vocação, né? Você tem que olhar, conversar. Então se você fizer um exame ocupacional, o admissional bem feito, já começa por aí. Você já não vai pegar, de repente, o abacaxi que está vindo de trás. Sim, isso é um né? risco Ou grande, se você pegar, você vai sinalizar para o RH. Vai dizer, olha, esse paciente aqui, ele está apto a exercer a função dele lá de, sei lá, de eletricista. Porém, ele tem um histórico aqui de depressão forte. Ele já foi internado, ou tem história de esquizofrenia, sei lá. Você pode abrir, não precisa abrir diagnóstico, porque é antiético, mas você pode dizer, ele tem um problema que pode agravar nesse serviço. Deixa eu, se me permita só fazer uma pergunta, porque completa ignorância aqui, né? Mas a ideia do podcast é isso, acabar com as ignorâncias. Né? Estamos somando. Fere a ética médica nesse sentido? Eu sou um médico do trabalho, eu começar a fazer perguntas sobre a relação dele com a família, por exemplo, a pergunta que a Jaque fez. Então eu posso, como médico do trabalho, investigar. Faz parte não só. Mas não pode abrir para a família? Pode abrir essas informações para a empresa, sim ou não? Não, para a empresa você não abre. Só para o médico fazer o diagnóstico. O que acontece? Deixa eu só deixar bem claro a pergunta assim. Imagine o seguinte, eu estou fazendo um teste admissional, certo? Empresa de capital intelectual, é tecnologia, tal, e você vai me fazer o exame admissional e você começa a perguntar como é que é a relação com a minha esposa, com os meus filhos, seja lá. E daí você verifica que eu tenho em casa fontes de estresse absurda, não sei o que lá. Você pode dar um inapto? Posso. Pode? Pode. Só que o que acontece? Aí o médico vai ter que ter muita certeza do que ele está fazendo. Entendi. Porque o que acontece? Eu não sabia. Foi boa, não, é uma pergunta. É só pra eu sempre penso assim: se o médico do trabalho não pode dar inapto, porque tem muita gente que diz, não, você não pode dar inapto, você não vai ter processo. Então. Se o médico do trabalho não pode dar inapto, não precisa de exame admissional. Todo mundo está apto? Concorda comigo? É perda de tempo. É perda de tempo você fazer um exame admissional. Agora, se você pega a pessoa lá, só que isso daí vai do entrosamento RH Medicina do Trabalho. Tá? Isso daí não adianta o médico do trabalho querer ser sozinho assim, ele não vai conseguir. Por exemplo, vai o Adeildo fazer o exame lá nessa empresa tecnológica, tal, e eu descubro que o Adeildo, ele tá ali quase vazando para ter um surto psicótico e ir lá e matar o diretor da empresa. Porque pelo que você me falou, só que eu não posso afirmar que você vai fazer isso, mas tem tudo para acontecer, né? O meu feeling diz que isso acontece. Ou você dá inapto para aquela função, porque aquela função pode daí assim, tem que ter relação, o cara que tem relação, senão você vai dizer, não, o cara tem chance de ter um surto psicótico e matar alguém, mas o cara vai trabalhar isolado lá no meio do mato, então não vai matar ninguém. Então, não sei, daí você está sendo burro, né? Mas o que a gente sempre faz é ter uma relação muito próxima com o RH. O médico do trabalho tem que ter uma relação muito próxima com o RH. Então, nesses casos, você tem que ver e conversar duas coisas. Esse funcionário é extremamente vital para a empresa, de repente precisa entrar o cara, porque só existe ele. Só existe ele para fazer aquela atividade. Então você tem que contratar o cara, correndo o risco de acontecer alguma coisa. Você vai ficar de olho, vai monitorar e tal. Isso daí você pode discutir com o RH. Não que você vai falar que o cara vai ter um surto psicótico. Você diz assim, esse funcionário não é muito indicado para essa vaga. Cuida com a Adeildo, hein, cara. Anotem aí, pessoal. Adeildo Nascimento, médico do trabalho. Anotem aí. Isso pode ser. Outra coisa que a gente faz, que já foi feito, eu já fiz em empresas, é assim, você dá apto, mas você manda para o RH como não indicado. Tem isso. Você é apto, mas ele não é indicado. Não é indicado. Tá. Pronto. Pela conjuntura do cargo. Pela conjuntura do cargo, né, tal. Daí o RH fica encarregado, claro, de comunicar ao funcionário de que ele, infelizmente, para aquela vaga, o processo
não procede. Porque uma grande falha que tem, né? A gente está falando até num podcast, tá? Mas uma grande falha é informações truncadas. Daí o que acontece? Chega lá no RH, daí o cara, mas por que eu não passei? Não, porque o médico te reprovou. Mas o médico não te reprovou, o médico ele simplesmente falou que você não era aconselhável entrar. E a empresa resolveu não te contratar. É que nem assim, vai uma empregada na tua casa lá para trabalhar de empregada na tua casa e você diz, puxa, ela trabalha super bem, mas parece que não tem um detalhe que não. Então eu não vou contratar, é um direito teu de não contratar. Fit cultural, a gente chama isso no mercado. Tá certo? Tá certo? Cultural. Agora, se você chegar e disser, daí o cara vai começar a questionar, vai dizer que foi preterido, que teve preconceito, que teve não sei o que lá, blá blá blá. E não foi isso. Inclusive foi para proteção dele. Porque muitas vezes eu já dei inapto, né? Em problemas psiquiátricos poucas vezes, mas em problemas osteomuscular, por exemplo, o cara às vezes tem que trabalhar com uma coisa que usa muito a percepção de dedo e tal, e o cara não tem essa condição. Sabe? Você dá inapto. Mas ele tem que ficar bem claro que ele é inapto para aquela função. Não significa que ele é inapto para tudo, as coisas que ele quer se aposentar, não, agora eu estou inválido, não. Ele é inapto para aquela função. Por exemplo, eu tenho coisa que eu não posso fazer. Tá? Se eu fosse fazer algumas coisas, eu seria inapto. Né? E tem outras coisas que eu faço. Então é isso que tem que ter. Então essa comunicação é importante. Então essa boa prática é justamente fazer um exame bem feito e discutir com a... Agora a empresa diz, não, eu vou comprar esse abacaxi. Tudo bem, mas você avisou, está escrito no prontuário, por quê? Porque depois de um tempo ele pode desenvolver a doença. Aí vai lá, desenvolve o burnout, alguma coisa assim, só que você vai olhar lá na ficha clínica, daí vem o perito, o juiz pede uma perícia, pede para ver o prontuário médico, ele vai ver lá, puxa, mas o fulano de tal já tinha histórico na casa dele, ele nunca teve problema. Então ele trouxe para cá agora, trouxe o problema para cá. Né? Ou quando faz o periódico, né? Faz o periódico que tem que fazer periodicamente, né? Ou uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, você faz o exame da pessoa e você vê que ele está tendo problema de relacionamento, não sei o que lá, que você pode fazer isso faz parte da anamnese, né? Que a gente chama, que justamente são as perguntas que você faz tranquilamente. E daí você vai ter um histórico. Tendo esse histórico robusto, dificilmente você vai ser questionado. Dificilmente algum juiz vai dizer. E daí você pode reverter um processo de um burnout, de repente, indevido. Ótimo. Isso parte de uma evolução também da justiça do trabalho, né? Porque eu acho que a gente amadurecimento. também amadurecimento e também uma renovação de uma ideia errônea passada que tudo era culpa do empregador, né? Então, assim, hoje já tem uma análise talvez muito mais criteriosa de onde está a causalidade disso, né? Mas a gente colocou na conta do... Eu queria puxar um assunto antes da gente finalizar, porque nosso tempo já está avançado, se me permite. Sendo uma síndrome de esgotamento, Marcelo, e sendo algo que é continuado, progressivo, se a gente começa a pegar desde o começo, a gente pode evitar um caso extremo, muitas vezes até que vire uma depressão, né? O burnout pode virar uma depressão, tem casos até que chegam no suicídio, né? O índice de médicos que suicidaram durante a pandemia foi altíssimo, né? Pelo estresse gigantesco que teve com as jornadas excessivas e até o não contato com a família, muitas vezes que tinha que estar isolado, né? Mas eu queria que a gente abordasse 2 pontos. Primeiro, quais são os sintomas de que pode estar iniciando um processo de burnout e quais são as medidas preventivas no ambiente de trabalho para que a gente possa minimizar ambientes tóxicos, né, Adeudo? Isso. E realmente agir na prevenção. Poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Tá, então assim, sintomas, né? Existem alguns protocolos, a gente sempre segue alguns protocolos médicos, né? Tal, até a gente avalia, né? Porque existe uma evolução de sintomatologia em várias doenças, né? E as doenças psiquiátricas, elas têm uma evolução, né? Então você começa a perceber pequenos detalhes e vai aumentando, né? Tá? Então se você for ver a pessoa que tem o burnout, né? Primeira coisa, começa com exaustão. Você começa a perceber que a pessoa está cansada mesmo, mas não é cansaço de que no final de semana ela recupera, né? Ou que muitas vezes vai falar com o chefe e daí o chefe, vai tirar férias. Não vai. O cara que vai estar começando com burnout não vai se recuperar com férias. Inclusive tem estudos aí que o cara que tira férias, ele pode voltar depois de 2, 3 semanas, estar com todos os sintomas de volta. Então não é só as férias, é mudança de atitude, tá certo? Então o cara começa com exaustão, depois ele começa a se desapegar das coisas. Então assim, uma coisa importante é a observação da liderança, né? A liderança tem que estar muito antenada. A pessoa fica irritada, a pessoa começa a achar que estão perseguindo ele, a pessoa começa a achar que não serve para nada,
né? Porque daí vem toda a competitividade, né? O cara tá com, digamos, tá com o óleo baixo, né? O cara tá broxado mesmo. Tá O cara rateando, né? Então tá tossindo, né? Aquela desmotivação continuada para a execução das tarefas. Isso, o cara não consegue concluir uma tarefa, não consegue produzir, o cara começa a não produzir, né? Começa a não produzir. Então, esses sintomas, quando começa esses sintomas, se você já começar a avaliar, manda para o médico, daí que vem o trabalho do líder bom. É o cara ver isso e dizer, vai lá no médico do trabalho. Que daí o médico do trabalho ele vai poder tirar a história. Daí ele vai ver, porque às vezes o médico do trabalho tem que ser na empresa um amigo do funcionário. E do empregador também, mas assim, o funcionário tem que ter confiança no médico do trabalho. Ele não pode achar que, se eu for falar com o médico do trabalho, amanhã eu estou na rua. Estou colocando em risco. Não, ele tem que justamente o contrário. Se eu for lá, ele vai me proteger. É isso que é o grande desafio do médico do trabalho. Tá? Eu acho bacana quando você está numa empresa, por exemplo, eu saí da última empresa que eu trabalhei, o pessoal sempre veio me procurar, e lá, quando eu entrei, eu lembro perfeitamente, o pessoal dizia, eu não vou no ambulatório médico, porque senão amanhã eu estou na rua. Olha só. Porque o antigo médico, né, não é que ele fazia sacanagem, ele não pode fazer sacanagem, ele não manda embora ninguém, eu não mando embora ninguém, mas é que o antigo médico, ao invés de tentar solucionar ou tentar discutir o caso, ele pegava e simplesmente passava, esse cara aqui não dá certo. Falava pro RH, melhor você sabe o que fazer, né? Melhor sabe o que fazer, tá? Né? Então, assim, a função do médico do trabalho é justamente isso. Eu vou dar só um exemplo bem, não tem a ver com o burnout, mas tinha uma pessoa que tinha insuficiência renal nessa empresa que eu trabalhava e o pessoal queria mandar embora, porque ele estava produzindo pouco. Daí, só que o chefe dele pegou e mandou para mim. Ele foi lá conversar comigo, daí eu descobri que ele tinha insuficiência renal e ele produzia pouco, por quê? Porque ele tinha insuficiência renal. Daí eu chamei o chefe dele e disse, ele tem um problema grave, Primeira coisa, se você mandar embora, você pode mandar embora porque não é doença ocupacional, só que você vai estar fazendo uma tremenda de uma injustiça. Segunda coisa, você tem que apoiar ele a fazer o tratamento para ele não ficar pior, né? Então, esse que é o detalhe. Ele acabou ficando, ficou mais uns 2, 3 anos, depois acabou saindo, mas estava já a insuficiência renal dele já estava estabilizada, tal, não foi por causa daquele motivo. Ele já trabalhava melhor, foi porque mudou todo o setor e ele acabou saindo. Então, essa que é a função. E no burnout não fica diferente, né? Começou a perceber a diferença, não é pegar e dizer, putz, esse cara é vagabundo. Olha só, o Adeildo, o cara trabalha 36 horas por dia, né? E você trabalha 10 horas por dia. Tem alguma coisa errada com você, né? Não, você tem que ver se está acontecendo alguma coisa ou se é o normal de cada um, tá certo? Né? Então, cabe ao bom gestor, né? Daí vem as lideranças, que a gente pode até fazer um outro dia com uma outra conversa de falar sobre liderança, que tem que ter os líderes maduros, os líderes que estão aprendendo, isso é uma discussão hoje em dia, né? Que acho que tem que ter uma mescla, né, entre jovens e pessoas com cabelo branco, né? Mas tem que ter, porque a experiência também conta nessa hora de você dizer, putz, esse cara aqui não está de brincadeira, ele tá. Assim como tem pessoas maduras que não conseguem fazer isso, tem pessoas novas que não conseguem, mas a gente tem que ter uma mescla e fazer com que a maioria dos líderes sejam observadores. Tá, isso é o primeiro ponto. Né? Segundo ponto, levou para o médico lá, mas então se ele tiver esses sintomas básicos aí, né, se começar a ver, né, que o cara não está querendo trabalhar, o cara não está aguentando, o cara está de arrasto, literalmente o cara está arrastado, parece que justamente ele vai entrar em parafuso, né, por isso que é burnout, né, parece que vai queimar tudo, vai queimar a cabeça dele, né, tal. Então assim, você tem que observar e encaminhar com o tratamento. Se fizer o tratamento precoce, que é baseado no que o tratamento precoce? Você pode dar medicação, pode fazer terapia, ele tem que mudar o estilo de vida dele. Porque o tratamento é muito... A pessoa tem que tratar, não é a empresa só. A empresa talvez mude a cultura, né? Mas o funcionário ele tem que também se adaptar, porque ele tem que ver se aquele trabalho, ele quer aquele trabalho mesmo, por que ele está desmotivado, se é por causa da empresa. Então, assim, ele vai ter que começar também a ver isso daí, a parte dele também, né? E a empresa fazer o papel dela do quê? Apoiar esse tratamento, incentivar que não haja hora extra, porque eu acho que a empresa que tem muita hora extra é porque está desorganizada, né? Sim. Em alguns momentos pode ter, mas, né? Então, assim, tem que ver tudo isso aí. Então, se a empresa tiver que não seja uma tratativa só da boca para fora, né? Não, puxa, a gente olha para os nossos funcionários, mas você não olha coisa nenhuma. Então, nós vamos fazer um setor de yoga e de meditação. Daí o diretor é contra yoga e meditação.
E põe metas Ele só põe inalcançáveis isso. pressionar o time. Ele põe lá yoga e meditação, só que ninguém pode ir lá, porque se você sair daqui, você entendeu? Então é só para eu vou falar a frase aqui, mas para inglês vem, né? Ou seja, não vai acontecer nada, né? Então assim, tem que ter atitudes coerentes. Eu acho importante a gente falar desses ambientes. Ambientes com cultura tóxica são muitas vezes fatores que podem levar a pessoa, facilitar. Às vezes a pessoa pode ter uma tendência até de autocobrança. A gente vê pessoas que ela tem realmente uma autocobrança, até pela educação que teve, né? E às vezes o líder até segura a pessoa, mas o ambiente, muitas vezes, com metas inalcançáveis, com sentimentos negativos, um ambiente que gera comparação entre pessoas, né? Então compara, como você falou, o fulano, ao mesmo Extrema tempo, competição. Extrema competição. Que mais? Eu acho que são fatores importantes para a gente, para aqueles gestores que nos ouvem aqui, né, o podcast, olharem com mais carinho, principalmente agora em diante, que antes já era reconhecido o burnout jurisprudencialmente, né, já era reconhecido. Agora já tem o CID específico, mas não começar agora, mas criar uma acurácia um pouco maior para o olhar para a saúde emocional, mental e física do time. No físico, muitas vezes é mais fácil, né, Marcelo? Agora, a parte emocional e a parte psicológica, ela é mais sensível e exige uma sensibilidade, uma empatia da liderança de realmente perceber as dificuldades sob o olhar da outra pessoa, né, fazer esse olhar empático. Então, acho que era importante a gente falar desse ambiente, né? O que você tem visto pela tua experiência, Marcelo, de ambientes que funcionaram e não para essa questão do burnout? Pois é, o que o ambiente propício, né? É aquilo que ele estava falando. A cobrança é muito grande, sabe? O que acontece hoje em dia é que parece que a gente é colocado tudo no mesmo saco, né? Então a empresa tem que ter uma mudança de cultura e achar que nesse setor todo mundo é assistente administrativo, então todo mundo vai ter que produzir a mesma coisa. Não. Vai ter que ter, todo mundo vai ser estrela da empresa. Não, você pode ser outro, de repente ser outro polígono, sei lá, né? Você não precisa ser uma estrela, né? Tá certo? Pode ser outra coisa, né? Então assim, isso daí é o que a empresa tem que tomar. Mas o grande problema não é o ambiente só, você fazer um ambiente, né? Tal, é você mudar a cultura da empresa, tá certo? Se a empresa não mudar a cultura, não adianta você fazer nada, colocar sala de descompressão, não sei o que lá, que não vai adiantar, tá certo? Porque a pessoa vai na sala de descompressão, primeira coisa, se você for num lugar que tem sala de descompressão e não tá bem, o pessoal não está bem enturmado com o tema, vai ter gente lá, sabe o quê? Só mexendo no celular. Essa sacada, esse insight que você trouxe é maravilhoso. Ou seja, a gente não dá um minuto de sossego para o nosso cérebro. Esse eu acho que ou seja, eu estou indo para a sala de descompressão e não é descompressão eu não estou sendo descomprimido nada, né? Estou comprimindo mais ainda, né? Então, assim, mas se for uma sala de descompressão bem feita, nossa, que bom, né? Então é uma boa prática, tá certo? Né? Se tiver um RH atuante que observe essas modificações, o líder e tal, e encaminhe para a área de saúde, perfeito. Mas eu não tenho área de saúde na minha empresa, o que eu faço? Encaminha para um médico externo, né? Vai consultar e depois... Ou invista, cria a sua área. Ou cria a área, né? Eu acho que eu, particularmente, acho que não é só porque eu sou médico do trabalho, mas todas as empresas deveriam ter uma área de saúde bem forte, bem robusta, porque isso protege e evita processo, evita muita coisa que a gente já sabe, né? Quando a gente fala de cultura, tem muita gente que acha que é romantizar ou que é pensamento totalmente fora da caixa, no sentido de inatingível ou utópico. Mas hoje se fala, né, na fora de você ter um tal do CPO, que é o Chief Purpose Officer, Chief Happiness Officer, embora o conceito de felicidade seja muito amplo, mas que a gente fala muito aqui no podcast, que existe uma empresa, beleza, existe para dar grana e lucro, sim, mas tem N formas de você fazer isso. Existe uma forma legal, bacana, que você se preocupa com as pessoas. Pô, muito legal. A gente tem que trazer mais vezes o Brandalize aqui, rapaz. O papo foi muito bom e eu quero colocar Tem muita coisa que poderia conversar, né? Porque burnout você abre assim, um leque enorme, né? E fora outras coisas. Mas assim, você falou de boas práticas, que as boas práticas, as pessoas fazem as coisas, só que ambiente bom, diminuir hora extra e tal, mas aquilo lá tem que estar
certo na empresa. Tudo que você incute na empresa tem que estar certo. Né? Tem que ser crença do dono. Não é fazer porque a justiça me mandou fazer. Sabe? Não adianta. Não nascer no coração. Tem que ser legítimo. Tem que ser legítimo. Sabe? Então, se você não tiver nada, se for uma empresa pequena e você tiver simplesmente que o ambiente seja agradável, um ambiente que você possa descomprimir, que você possa conversar, que você tenha você pode conversar com o teu chefe. Eu acho que hierarquia precisa ter, porque às vezes quebra um pouco a hierarquia, mas tem que ter a hierarquia, mas assim, que você possa ter essa liberdade, ou então que você possa conversar com os teus colegas e que você não seja visto como um vagabundo ou como alguém que... Sabe? Se você tiver essas coisas... Então é cultural, né? Então a mudança cultural, né? Vocês sabem que tem aqueles 3 estágios da cultura, né? Primeiro você tem que obrigar a pessoa a fazer, né? Tem que ter uma pessoa cuidando, depois a pessoa já começa a fazer automaticamente, depois ela faz porque vira ético, né? Então é assim que evolui a cultura, né? Então é assim que você tem que ir fazendo na empresa, né? E a cultura de justamente evitar doenças psiquiátricas, assim como fez-se cultura de evitar doenças osteomusculares, que hoje em dia tem muito menos. Sim, interessante. E eu queria colocar um último tempero que passa também pelo autoconhecimento. Isso. Então, o papel do líder, o papel do RH, o papel da organização, mas o papel individual de eu me perceber mais frequentemente, né, e ter esse autoconhecimento de ver que eu não estou no meu eixo. Se eu tenho essa estafa, se eu percebo que eu não estou rendendo bem, se eu percebo que eu não tenho mais aquela motivação para realizar as atividades que antes eu até gostava e que agora não brilha mais meu olho, né, talvez possa ser um sintoma de um burnout que começa silencioso, mas que depois, se a gente não deixar crescer, né, a gente pode começar no início, mas a pessoa tem que adotar práticas saudáveis na vida dela, né, buscar realmente ver... Cada pessoa tem uma produtividade, como você falou. Então, qual que é a minha vocação, a minha excelência do trabalho, em que eu sou bom e investir naquilo e não ficar se comparando com os outros, não alimentar sentimentos tóxicos, né? Então, passa por uma autopercepção e que a pessoa, tendo uma vida mais equilibrada, é muito importante. Aí nós vemos hoje a preocupação nossa, aqui mesmo no Select, do time que está, por exemplo, home office. Porque a gente muitas vezes vê pessoas que entram num círculo, né, de ficar só da cama para a cadeira, para a estação dentro de casa, depois para o sofá no final do dia mexendo no celular, como foi falado, e não faz um exercício físico, não tem contato com a natureza, não se relaciona com a família, não tem o círculo de amizades muitas vezes super limitado, até na pandemia limitou mais ainda. Então, eu acho que fica também esse destaque, né, Marcelo, das pessoas também investirem na qualidade de vida, né? E que a gente tem que lembrar que não é anormal você ter algum problema. Ninguém é Superman, ninguém e tal. Então, você tem que lembrar que qualquer coisa que está te alterando, você tem que ir atrás e nunca se comparar. Porque se você começar a se comparar, você vai ficar doido. E fica doido, fica com burnout. Né? Não é que o burnout seja só de doido, mas você vai queimar o cérebro. Sim. Porque, então, assim, qualidade de vida, é fazer exercício, é ter os amigos, é fazer alguma coisa diferente, é ver que você é diferente, né? Não se questionar porque você tem uma vida. Eu sei que o Adeildo ele trabalha bastante, você também trabalha, todo mundo trabalha bastante, mas ele tem um momento da família. Isso não é feio, mas o problema é que hoje em dia, essa história de workaholic, é feio falar se eu vou na família, é feio falar se eu vou na igreja, nossa, que feio, eu não posso falar, tal. Então, assim, você começa a se privar de tudo e você fica doente. É por causa da cultura da comparação, né? Você tem que ser... É a cultura do perfeccionismo e você tem que ser outstanding sempre. E o certo é você... E fica aquela bola de neve de sofrimento, né? Você tem que sofrer. Você tem que sofrer, você tem que trabalhar... 68 horas por dia, né? Nem 24 horas, porque tem que sofrer, né? E a gente sabe que não aguenta, né? Os estereótipos são diferentes, as pessoas são diferentes. Só para dar um exemplo de vida, eu vou falar, quando eu fazia plantão, eu não faço mais plantão, eu fazia plantão às vezes, eu trabalhava o dia inteiro, eu fazia plantão a noite inteira e no outro dia eu trabalhava o dia inteiro, daí que eu ia dormir. Então eram 36 horas ligado. Era horrível, era horrível, eu precisava fazer plantão, tanto no aspecto de aprender, no aspecto de exercer minha profissão e tal, mas também no aspecto também de ter um dinheiro também, né, tal, a gente precisa, né, ninguém aqui, não vou ser, né, eu não preciso de dinheiro, tal, eu preciso de dinheiro, né, então todo mundo precisa, né, mas assim, depois que você passava de 16 horas e tal, você estava horrível, tá, você chegava, e eu rezava para não ter pepino nas próximas horas, por quê? Você falha.
Daí E onde aí é você uma faz. vida que tá na Você sua entendeu? mão. Então assim, e quando vinha algum pepino, eu pegava, parava, respirava, fazia o que os nossos avós sempre falaram, respire e conte até 10, para oxigenar teu cérebro, que essa é a técnica, por isso que se respira, né, para oxigenar o cérebro, tá? Conta até 10 para você poder voltar nos eixos, e daí eu ia atender, tá certo? Senão você não consegue, você faz besteira. Então assim, é muito cansativo. Então a pessoa que não para, chega uma hora que vai ficar doido. Só que eu fiz plantão durante uma época, depois eu parei. Né? Porque senão eu não ia aguentar. Se eu estivesse fazendo até hoje em dia 30 anos fazendo plantão, eu não ia estar talvez falando com vocês aqui. Talvez tivesse outro problema. Realmente. Não sei onde. Muito bom, muito bom. Show de Doutor Marcelo. bola. O doutor Marcelo vai voltar com certeza, porque eu acho que é um momento muito bom. Nós vamos completar aí em março 2 anos de pandemia. Recém a CID-11 entrou em vigor nesse janeiro. E eu acho que é um bom momento para essa reflexão mais profunda que as pessoas tiveram na relação delas com o trabalho, do trabalho com a família, esse equilíbrio de vida, né? Então, eu acho que é um momento muito valoroso para essa reflexão, para que a gente possa realmente repensar algumas visões de mundo que podem realmente ser revistas. E essa parte de saúde mental, eu acho que é um tema que agrega muito. Bastante. E que a gente pode voltar a conversar. A gente queria te agradecer, viu, Marcelo, pela tua disponibilidade, pelo ótimo papo que a gente teve aqui. Obrigado a vocês. Penso que agregou muito para a nossa audiência. Queria convidar vocês que estão com a gente no YouTube, não se esqueçam de, se você ficou até agora no vídeo, é que foi bom. Se você gostou do conteúdo, então se inscreva no canal, ative as notificações, assim você propaga para mais profissionais, para mais pessoas essa mensagem. E também convidamos vocês a dar um like nesse vídeo também para prestigiar essa edição do nosso Work for Soul. Obrigado, Marcelo. Adeildo, estamos juntos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, obrigado pelo convite. Um grande abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço.